Boa noite a todos. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores estão presentes. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador Angelino Rodrigues para a dispensa da leitura da ata. Em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem dizer sim. Os contrários devem dizer não. Guinaldo Bueno. Sim. Angelino Rodrigues. Claudinei José de Oliveira. Sim ou não? Sim ou não? Deise Aparecida Correia Duque. Sim. Paulo Aroco Sobreira. Sim. Pedro Fonseca. Sim. Sérgio Aparecido Felicine Sá. Sim. Wanderlão de Oliveira Gomes. Sim. Esse presidente também vota sim. O requerimento do vereador Angelino Rodrigues para a dispensa da leitura da ata em votação para o processo simbólico está aprovado por 9 votos. Coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados. Os contrários, que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 9 votos. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado, Poder Executivo. Assunto: ofícios número 090 e 55/11 do Poder Executivo, encaminhando, respectivamente, o balancete financeiro da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salesópolis, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011, e informações relativas à área de recursos humanos referente aos meses de fevereiro e março de 2001, ambos através da mídia digital de CD-ROM. Interessado, mesa diretora da Câmara Municipal e demais vereadores. Assunto: projeto de resolução número 02/11, concede e regulamenta o uso de telefone celular disponibilizado pela Câmara aos vereadores e das outras providências. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: requerimento número 045/11, solicitando ao senhor prefeito municipal enviar cópias das autorizações para o início das obras municipais em andamento, mais especificamente das obras: primeiro, reurbanização da Avenida Victor Vu; segundo, drenagem da Avenida Victor Vu; e terceiro, reurbanização das praças Central. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto: requerimento número 046/11, solicitando ao senhor prefeito municipal informar quais unidades escolares foram contempladas com as obras de poços semi-artesianos e se essas obras já foram concluídas ou não. Caso negativo, justificar.
Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 047/11, solicitando ao senhor prefeito municipal informar o calendário de reuniões do Conselho Municipal de Saúde para esse ano de 2011 e enviar cópias das atas das reuniões realizadas, bem como uma relação contendo os membros deste conselho com seus respectivos cargos. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 048/11, solicitando ao senhor prefeito municipal designar um técnico da administração municipal e agendar uma data para que ele acompanhe o subscritor e mostre passo a passo, munido dos respectivos projetos das obras de ampliação e reforma realizadas nos prédios do posto de saúde, da área central e distrito dos remédios. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 049/11, solicitando ao senhor prefeito municipal informar os valores arrecadados pela administração municipal mês a mês de 2011 com as tradicionais feiras de quinta do mês e encaminhar os respectivos comprovantes de depósitos bancários. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 050/11, solicitando ao senhor prefeito municipal encaminhar uma relação contendo o nome de cada um dos dentistas que atende na rede municipal com seus respectivos locais de trabalho, dia e horário de atendimento e número de pacientes por período, bem como especificar os programas, projetos que a área de odontologia vem desenvolvendo com seus respectivos locais, programação, números atendidos, além da origem e valor dos recursos empregados em tais programas, projetos. Interessado, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Assunto, requerimento 052/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar o setor competente adotar as medidas legais com relação à notificação número 219/10, encaminhada ao proprietário do depósito de madeiras localizado na rua Expedicionário Benedito da Fonseca, número 345, bairro Totozinho Cardoso, encaminhando os documentos comprobatórios, bem como informando quais serão as próximas medidas. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 053/11, solicitando ao senhor prefeito municipal informar, primeiro, por que estão sendo utilizados maquinários, caminhões e funcionários da administração municipal na obra da Praça da Matriz. Segundo, para onde foram encaminhados os materiais retirados da Praça da Matriz. Terceiro, as planilhas dessa obra sofreram alterações com o encaminhamento para esta Casa de Leis? Em caso positivo, quais? Quarto, quais valores já foram e pagos com suas respectivas medições realizadas, discriminando os itens. 5. Enviar cópias da licença ambiental para a retirada das árvores e informar o local em que foram depositadas. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 054/11, solicitando ao senhor prefeito municipal encaminhar cópia da planilha, medição e valor já pago pela obra de revitalização da Avenida Osaka, bem como justificar o motivo da morosidade desta obra, e se já foram previstos redutores de velocidade. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 055/11, solicitando ao senhor prefeito municipal enviar os documentos relacionados e prestar informações acerca das contratações de pessoal através do consórcio Três Rios, conforme segue. 1. Relação contendo nome, cargo e local de trabalho
dos contratados através do consórcio 3 Rio desde janeiro de 2011. 2. Impacto orçamentário dessas contratações. 3. Relação discriminando os demais gastos com este consórcio. 4. Os contratados estão ocupando os cargos para os quais foram contratados ou foram desviados de função. Em caso positivo, enviar relação contendo nome, cargo contratado, cargo ocupado e motivo. Interessado, vereador Vanderlon Oliveira Gomes. Assunto, requerimento número 056/11, solicitando ao senhor prefeito municipal informar quando serão resolvidos individualmente os problemas relacionados no prédio do Centro Municipal de Fisioterapia. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, indicação número 067/11, solicitando ao senhor prefeito municipal para que dê posse das fotos anexas que comprovam a situação reclamada sobre as péssimas condições da Estrada dos Fonsecas, bairro do Bracaiá, determine ao setor competente realizar sua devida manutenção, bem como a limpeza do córrego próximo. Interessado, vereadores Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Assunto, indicação número 069/11, solicitando ao senhor prefeito municipal interceder junto à empresa Bandeirantes de Energia do Brasil, objetivando a colocação de luminárias nos postes números 55, 207, 226, 233, 450, 469, 500, 630, 59 e 92, todos na Vila Rodrigues, para atender a comunidade São Miguel Arcanjo. Interessado, vereador Vanderlon Gomes de Oliveira. Interessado, vereador Vanderlon Oliveira Gomes. Desculpa. Assunto, indicação número 070/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar a Secretaria Municipal de Saúde e demais setores competentes adquirir os equipamentos e adotar as seguintes providências para o Centro Municipal de Fisioterapia. Adquirir um computador mais moderno, com impressora multifuncional e acesso à internet. Novos relógios Timers e bateria para os já utilizados, e aquecedor com termostato. Interessado, vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Assunto, indicação número 071/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente solucionar o problema que causou o afundamento dos bloquetes da rua José Otávio Cáfaro, centro desta cidade. Telegrama, Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Salesópolis. Programa, pagamento de teto municipal da média alta, complexidade ambulatorial e hospitalar. Data 4/5/2011, valor bruto R$ 108.351,05. Ministério da Educação. Entidade, Prefeitura Municipal de Salesópolis. Programa PNAT. Parcela 2, data de emissão 29/4/2011. Os valores é de R$ 3.686,25 e o outro valor é de R$ 13.716,27. Câmara dos Deputados, recurso dos orçamentos da União pagos nos municípios. Aqui tem vários valores que estão disponíveis aos vereadores, tá bom? Terminada a leitura
Concedo a palavra aos nobres edis inscritos. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, munícipes aqui presentes, os munícipes que nos acompanham aí pela internet. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero apoiar todas as preposições colocadas nesta noite, os demais trabalhos aí dos vereadores. Apresento aí, senhor presidente, eu que venho até fazendo algumas críticas com relação ao trabalho de fisioterapia, e até fui convidado pelas profissionais que trabalham naquele setor e pediu até para que eu pudesse subir na tribuna hoje e esclarecer o que de fato vem ocorrendo. Segunda informação é que existia 6 profissionais atendendo no setor. Ocorre que não são 6. Segundo elas, hoje lá existe 4 fisioterapeutas trabalhando no centro de fisioterapia. E diante de tantos problemas que vêm ocorrendo naquele local, vem dificultando o trabalho, um melhor atendimento. Elas já vêm fazendo o que pode, mas se a prefeitura pudesse melhorar as condições de trabalho, segundo elas, facilitaria e muito o trabalho delas. Tem vários problemas que lá foi levantado, senhor presidente, como conserto das telhas quebradas, adaptação do banheiro para o uso dos deficientes, reforma da rampa de acesso, troca da porta de entrada e colocação de grades de segurança, reforma do piso, manutenção de ventiladores, manutenção das vidraças, manutenção das luminárias e dedetização da clínica. O que mais deixa assim elas e os pacientes numa situação constrangedora é com relação à adaptação dos banheiros deficientes. Pois, segundo elas, aos deficientes que utilizam a cadeira de roda precisarem usar o banheiro, tem que ser carregado no colo, porque a cadeira não passa na porta e também não há barras onde o paciente possa se segurar, descer da cadeira e usar o banheiro sozinho. Tem que sempre alguém estar acompanhando, levando até a bacia, tirando da bacia, deixando numa situação muito constrangedora. Então, cabe aí a gente estar alertando e estar pedindo umas providências o mais urgente possível. Também com relação ao pedido aí de um computador mais moderno, com impressora multifuncional e acesso à internet, segundo elas, é uma dificuldade muito grande para estar relacionando na própria rede de saúde e, às vezes, encaminhando aos pedidos à secretária de saúde, como a própria administração. Com relação aos adquirir aqui os relógios timers, bem como as baterias para os já utilizados, segundo elas, existe 8, mas os 8 que existem, nenhum tem a bateria, para que elas podem estar cronometrando o tempo de cada paciente ter que fazer lá os seus exercícios nos equipamentos, coisa que, segundo elas, parece simples, mas se elas esquecerem de um tempo e o paciente passar, ao invés de ajudar, acaba complicando a saúde do paciente. Com relação também, que foi pedido aqui, adquirir um aquecedor com termostato, na verdade, senhor presidente, existe lá 2 turbilhão, segundo elas, qual a função desse turbilhão. Esse aquecedor aquece a água e os pacientes com fratura é que eles usam aquela água quente para estar aquecendo o local e fazendo os exercícios. Só que hoje, segundo elas, tem que aquecer no fogão e essa água quente eles vão fazendo os exercícios. Tem 2 turbilhão, foi queimado em fevereiro e até o presente data não foi consertado. Então, também é um caso que merece uma atenção especial, porque elas vêm passando umas dificuldades e isso acarreta na saúde da nossa população. Também apresento aqui uma indicação pedindo para que o setor de obras
tome as providências cabíveis com relação aos bloquetes que estão afundando na rua José Otávio Cáfaro. Há muito tempo, segundo os moradores daquela rua, vem já solicitando esse benefício, que aparentemente, passando por aquele local, parece simples. E um serviço que às vezes é simples para a prefeitura, coloca lá em risco a moradia de alguns moradores. O morador do número 126. Então, senhor presidente, veio até o meu gabinete pedindo aí para que nós intercedesse junto ao prefeito para que seja feita essa reforma o mais rápido possível, porque a casa dele já apresenta algumas trincas. Estão colocando lá em risco ou em gastos que serão. Ele vai ter que arcar com esses gastos, coisa que a prefeitura poderia estar evitando. Então, fica aí registrado e esperando aí as providências o mais breve possível com relação aos documentos apresentados essa noite. No momento é o que eu tenho a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Aguinaldo Bueno. Com a palavra, o novo vereador Claudinei José de Oliveira. Com a palavra, vereador Claudinei. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Senhor presidente, essa situação que o nobre vereador Vanderlon apresenta nessa noite já passa, na verdade, de um descaso da administração. Nós conseguimos, junto com o nosso deputado, um recurso para que pudesse estar sendo feita um novo centro de fisioterapia, R$200 mil. Com R$200 mil, um município pequeno que nem o nosso, eu sou palmeirense. Acho que melhorou, senhor presidente. Com esses R$200 mil dariam para estar atendendo um espaço melhor e adequado. E as questões dos materiais é aquilo que a gente vem colocando, senhor presidente, já há algum tempo. É que nem aqui no posto de saúde, quebra um aparelho, às vezes já mandar consertar, porque tem 3, não, deixa os 3 quebrarem, para depois querer correr de uma vez atrás de tudo. E não podemos nos apegar à questão de recurso, porque uma administração, ela tem prazos para ela pagar esses gastos que ela faz. Como eu faço no trabalho dessa noite. Onde está indo o dinheiro da feira? Que ainda nos dias atuais está sendo recebido por funcionários na feira. Deveria já ter um boleto, ser depositado, pago no banco, direto para uma conta. Esse dinheiro é um dinheiro que poderia estar acertando essas situações que foram colocadas aqui. Mas parece que essas pequenas coisas para a administração não importam, a não ser obras e mais obras. Mas aí nós não fazemos a manutenção do que temos. Nós já falamos de Paraty, nós já falamos da fisioterapia, já falamos do posto de saúde. Mas diante disso, senhor presidente, vários documentos apresento e quero falar sobre a questão aqui da praça. Falar não, mostrar o documento. O que a gente fala, as pessoas falam, você é oposição, você é isso, é aquilo. Nos documentos que nós recebemos, senhor presidente, tem um valor aqui, né? No caso do centro histórico, de 15.245 com relação à remoção de entulho com caçamba metálica independente da distância local. E depois de e-mails que eu recebi, de denúncias por telefone, vim constatar que estava caminhão, máquina e funcionário da prefeitura fazendo esse trabalho. Qualquer que seja a informação passada agora pela administração, ela já cria uma dúvida. E cria uma dúvida porque está aqui o documento que foi encaminhado para essa casa no dia 28 de março,
E agora estão fazendo isso aí, essa situação. Não só com essa obra, como com outra que eu já entrei com documento nessa casa. Vou até pedir uma reunião com a minha comissão essa semana, Comissão de Obras, Serviço Público, Educação e Saúde, para que nós possamos ver o que nós vamos fazer com relação a esses fatos. Porque nós reclamamos de falta de dinheiro para as manutenções, para deixar o serviço que deve ser de boa qualidade ao usuário, em condições, e falamos depois que não temos recurso. E daí colocamos máquina, combustível, pessoal, em obras que já foram licitadas, que já tem as empresas vencedoras e já tem o que elas têm que fazer. E quantos vão ganhar? Então, um dos documentos que eu faço essa noite é com relação a esse fato, dos inúmeros que eu apresento. E um outro, senhor presidente, que eu não vou ficar me alongando nesse fato, porque são várias obras e está ocorrendo em algumas outras a mesma situação, ou já ocorrendo. E outro, senhor presidente, nós recebemos um documento também aqui no dia 24 de fevereiro de 2011, onde dizia que não podia, nesse momento, nomear pessoas nesse exercício. Bem como cita aqui que já está no limite o gasto de pessoal. Aí, nós começamos a ver inúmeras contratações, como apresenta essa noite via consórcio. Dentistas contrataram mais dentista. Quanto, se a gente jogar aí num peso, se a fisioterapia, o seu dentista, qual seria de momento mais importante, se eu tivesse que escolher um, a gente tivesse a situação da fisioterapia, o quanto são questionados solicitando vagas. E, de repente, a administração, por uma questão ou outra, até muitas vezes, né, de acordos políticos, vai lá e nomeia dentistas. Põe dentista para trabalhar. Espero que tenha material nesses locais e que sejam feitos os trabalhos que devem ser feitos. Agora, senhor presidente, não dá mais. Estamos no terceiro ano de uma administração. Só ouvimos dizer que está faltando. Quebra-se obra, se inicia-se obra, muda-se projeto. Nós aqui na casa não temos projeto, não temos nenhum documento que deveria, nós já temos recebido de contratações, não temos, não chega para nós. Por 2 vezes nessa legislatura nós já cobramos esse fato, estamos documentando novamente, solicitando que encaminhe para nós. E o caminho vai ser o quê? O Tribunal de Contas, o Ministério Público e as obras, a CGU. Será que é esse ponto que nós vamos ter que chegar? Porque oportunidade nós estamos dando através dos requerimentos e indicações que estamos fazendo constantemente. Mas estão brincando com a casa. Então nós vamos ter que sentar, peço aos meus companheiros de comissão, para que nós definimos algumas situações. Relação à saúde e relação às obras. Das obras, a relação que o vereador já colocou, já falei aqui na tribuna. Saúde, voltarei a falar em explicação pessoal. Para encerrar, senhor presidente, esse documento que o senhor apresenta nessa noite, com relação a depósito de materiais, aí de depósito de madeira, isso é o que dá. Muitas vezes a gente faz indicação, requerimento, indicação, requerimento, por falta de atitude da administração. Porque não é só esse caso que estamos nomeando, o que foi nomeado essa noite. Depósito de madeira não pode existir na área urbana. Faça na área fora do perímetro urbano. E nós estamos cheios de depósito, e cada dia alguém encosta a lenha aqui ou ali. Tem terreno que muitas vezes falam, a gente não tem aqui um documento que é da administração ou não. Então, o senhor prefeito, quando quiser resolver um fato, ele vai resolver o fato através de uma legislação. No perímetro urbano não se pode ter mais o depósito de madeira. Não precisam punir, ficar mandando fiscal, mandando isso, mandando aquilo, perder tempo, gastar, até porque a madeira é o nosso ganha-pão no município. Agora, da forma que está, não tem condição. Os vizinhos reclamam, os pedestres reclamam, o perigo está em todo lugar. Nós vimos um caminhão aí parado numa das avenidas do nosso município e numa tentativa de se desviar de um outro veículo, mais um acidente no mesmo local, um caminhão parado. Então, se a administração quer resolver, ela resolve. Senão,
nós vamos passar a colocar indicação, requerimento, indicação, requerimento, indicação, requerimento, e não vai se resolver. E o fato que essa noite o senhor coloca, já há muito tempo nós estamos falando, precisa resolver esse problema, mas é um problema de toda perímetro urbano do município. E tem o dó dos fiscais, que vão ao local, fazem o trabalho, são taxados de chatos, e depois não vê concluído quando cai na mão da administração o que deveria ocorrer. Não cumpriu, aí fecha. Os coitadinhos fecharam aí, que estavam trabalhando no dia a dia na rua, eles fecharam. Então, coloque uma lei, uma regra, não para esse ou para aquele, para todos. E aí nós vamos ver se vai ser cumprido ou não. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. De acordo com a inscrição, está com a palavra o novo vereador Angelino Rodrigues. Com a palavra o novo vereador Angelino. Senhor presidente, membro da mesa, nobre vereador, ministro presente, quero aqui agradecer a presença do funcionário da Júlia Simões, que sempre está presente aqui na nossa sessão. Estou entrando com um trabalho aqui, fui chamado lá na comunidade de São Miguel Arcanjo. Lá tem uma igreja, tem bastante morador na Vila Rodrigues. E então eu fui chamado lá para mim entrar com pedido para o prefeito encaminhar a bandeirante para que seja colocado 9 luminárias nos postes lá. É muito escuro lá, tem um orelhão, já apedrejaram o orelhão. A comunidade não dorme de noite sossegada, porque por exemplo, sexta, sábado e domingo é o dia que mais faz ruaça lá. Já entraram na igreja, São Miguel Arcanjo, roubaram todo o dinheiro que tinha e levaram até banco da igreja. Veio com um basculante, uma caminhonete, levaram até os bancos da igreja. Então, a comunidade já não aguenta mais. Vandalismo é demais, muito vandalismo lá. Então, estou entrando com um pedido, senhor prefeito, para que seja encaminhado a bandeirante, para que esse pedido seja atendido. São 9 postes que ficam na beira da estrada, onde tem as casas de lado a lado. O povo já não está aguentando mais. À noite, não dá para sair, a pé não dá para sair, porque eles ficam lá perto do orelhão, ligando para... Vem motoqueiro de Biritiba, vender maconha lá, vender cigarro, então a turma está amedrontada. É um pedido de urgente ao senhor prefeito para que seja encaminhado a bandeirante, para que esse pedido seja atendido, quanto mais logo possível. Senhor presidente, obrigado. Solicito, excelentíssimo senhor vice-presidente, que assuma, senhor presidente, para que eu faça uso da palavra. Com a palavra, o nobre vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, Júlio Simões presente, munícipes aqui presentes, pessoal que nos assiste pela internet. Senhor presidente, na verdade eu faço esse documento, como já foi citado aqui pelo vereador que me antecedeu. Acho que quase todos os membros dessa casa têm tido reclamações, como já foi colocado, a respeito desse assunto. Eu acho que nem tudo, às vezes, chega ao conhecimento do executivo na pessoa do seu prefeito. Chega, sim, ao conhecimento, às vezes, da fiscalização, daqueles que trabalham no município, no executivo. E devido a alguns abaixo-assinados e reclamações da vizinhança
daquele proprietário. Fui até a prefeitura, verifiquei, e já havia, não só para ele, mas para mais alguns comerciantes dessa cidade, mas eu fiz especialmente para aquele, porque os abaixo-assinados que chegaram a essa casa foram relativos àquela situação. Mas eu acho, como já foi colocado, que isso tem que ser estendido a todos os depósitos. Mas a consequência que chega a tal situação, foi feito um asfalto recentemente naquela rua. Hoje, no referido endereço, o excesso de peso, as máquinas pesadas que entram e saem daquele depósito, já não deixa mais os vizinhos tá transitando naquela rua asfaltada há pouco tempo. Já está tudo quebrado. Então eu acho que não só isso, as denúncias que chegaram até essa casa, que existe depósito de combustível ligado, próximo aos caminhões e tratores, depósito de madeira. Então essa questão é uma questão séria. E quando eu fui verificar, não tem alvará de funcionamento, como muitos outros aqui no município. E quando a gente chega e começa a procurar saber, ainda a pessoa que me fez as declarações e me atendeu na prefeitura, disse com todas as letras: eu fui, notifiquei, fomos lá para medir o depósito dele. A pessoa teve a petulância de falar que o executivo tinha autorizado e que ninguém ia adentrar no seu depósito para medir. Isso chegou ao ouvido do executivo. Por isso eu faço esse documento e peço que não só esse depósito, mas todos sejam fiscalizados. Eu acho que a maneira que está correndo isso, a gente sabe que às vezes não chega, a gente fala executivo, prefeitura, não quer dizer que chega ao prefeito. Chegou aos ouvidos do prefeito, ele falou: de maneira alguma, nunca conversei a respeito desse assunto nesse tom com essa pessoa. Então por aí você vê que as pessoas fazem as coisas de má fé. Fazem má fé para obter vantagens. Então essas vantagens, elas têm que acabar. Elas têm que acabar porque o município se encontra numa situação difícil, e o que a gente vê são as pessoas que mais têm condições, mais prejudicando o nosso município, que mais poderiam estar colaborando e ajudando. Isso não fazem. Elas falam que geram emprego sim. Vamos lá ver as situações desses funcionários, como é que estão? Estão registrados, estão todos trabalhando no registro. Então é difícil encher a boca para falar desse assunto, mas o que me leva a fazer esse documento e cobrar assim do executivo que ele tome providência junto à fiscalização, para que a fiscalização possa sim ir lá e fazer o seu serviço corretamente. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Assume a presidência o nobre vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Continuando, só gostaria de fazer mais um comentário aqui como presidente. Essa mesa, nessa noite, apresenta um projeto de resolução, onde, estudando aí as condições e limites aqui da nossa casa,
nós apresentamos aí um projeto de resolução onde a gente estende, né, e regulamenta a questão do uso de celulares dentro dessa casa. A gente sabe que a maneira que nós estamos apresentando essa resolução, ela virá de encontro a não somente ficar esse benefício ao presidente, né, e ao motorista. Tem mais 2 linhas que a gente usa aqui nessa casa. Mas levar com a mesma despesa, com o mesmo valor, estender esse benefício a todos que trabalham nessa casa. Eu acho que nada mais justo que a gente possa estar estendendo, até mesmo porque a gente fez um levantamento que nessa situação o valor ainda diminui cada vez mais a quantidade de aparelhos desse pacote. Então eu acho que esse projeto ele vem numa boa hora para estar levando uma ferramenta de trabalho a todos os vereadores e funcionários dessa casa, para que a gente possa ainda mais ter essa ferramenta para melhorar nosso atendimento à população de Salesópolis. Então é só esse comentário que eu gostaria de fazer. E nada mais a falar, sem oradores, não havendo mais oradores inscritos e não havendo pauta a ser tratada na presente ordem do dia, comunico que para a próxima sessão está prevista a única discussão e votação do projeto de resolução número 002/2011, de autoria desta mesa diretora, que concede e regulamenta o uso do telefone celular, disponibilizando pela Câmara aos vereadores e da outras providências. Passaremos então agora para a explicação pessoal. Muito bem, senhor vereador. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o novo vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Com a palavra o novo vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, novos vereadores, munícipe aqui presente. Senhor presidente, este final de semana, os moradores da Pedra Rajada, no intuito aí de ajudar a administração com relação à limpeza das margens da estrada municipal daquele bairro, se reuniram, fizeram lá a limpeza das margens da estrada, na intenção de ajudar e colaborar com a administração municipal. Teve aí o pessoal da Obras lá que mandou um caminhão vasculhante e também uma máquina para que pudesse dar um respaldo ao trabalho ali efetuado, onde eles pediram para agradecer e também já aproveitar e pedir mais uma vez, que a semana passada eu já pedi, o patrulhamento em todo o trecho daquela estrada. Então eu espero aí que o senhor prefeito, junto com a sua administração, principalmente voltada ao setor de obras, tome as providências o mais urgente possível, até porque no próximo final de semana agora, eles estarão em festa naquele bairro, em louvor à padroeira do bairro, e pedindo aí mais uma vez atenção para com eles, até porque eles também foram colaboradores, como outros bairros aí vem sendo sempre, como o bairro do Tietê Acima, Ribeirão do Pote, bairro dos Pintos, que toda vez que necessitam do apoio da comunidade, estão lá os representantes das entidades junto com a comunidade fazendo a sua parte. Então esperamos que a municipalidade possa retribuir da mesma forma, com trabalho e dedicação a essas pessoas que vêm aí colaborando com esse trabalho. E até porque toda vez que nós solicitamos serviço desse porte, a alegação é que não tem mão de obra, não tem braçais para que possa estar indo nesses bairros e fazendo esse serviço. Então, quando há colaboração da comunidade, há essa parceria, é muito importante que possamos fazer essa parceria com muita seriedade e dar atenção para os bairros, para que eles também possam se sentir valorizados. Então, quero parabenizar aquela comunidade pelo trabalho realizado esse final de semana.
e até também o senhor prefeito esteve lá, foi cobrado pelos moradores e também deu lá o respaldo necessário para que o andamento do trabalho pudesse ser positivo. Também, senhor presidente, fui informado pelo nosso vice-prefeito que eu venho cobrando muito ele com relação a um problema de otorrino. Constantemente moradores aí me cobravam pedindo vaga no otorrino, como também em tantas outras especialidades. E segundo o vice-prefeito Dr. Gilberto, a partir do dia 19 já tem um outro otorrino atendendo a Santa Casa para facilitar a situação aí da nossa comunidade. Também aproveitar, senhor presidente, duas situações que eu quero colocar aqui, que tenho certeza também serão tratadas pelos próximos vereadores que usarão da tribuna, é com relação ao neurologista, que hoje é muito difícil uma vaga. Então, ou a Santa Casa, junto aí com a Secretaria de Saúde, faça um trabalho de tentar trazer mais uma especialidade no neuro do Estado, ou aumente a carga horária da que é contratada hoje, ou contrate outra, porque hoje, para quem precisar passar com neuro, a vaga só está sendo para julho. E nós sabemos que, caso de saúde, nossa população é carente, as consultas particulares são caras, não são baratas, não é todo mundo que pode estar indo em um neurologista ou qualquer outra especialidade, e sabemos que a procura é muito grande. Então temos que estar aí também alertando, pedindo aí umas atenções especiais para essas situações, para que futuramente nós não possamos ter aí maiores problemas. Da mesma forma também, até na visita ao centro de fisioterapia, a alegação da falta de vaga é que devido só ter 4 atendendo, o que elas pediram? Ou contrata mais umas 2 para suprir a necessidade, ou aumenta a carga horária das que existem, da que estão atuando lá. Então são algumas medidas que temos que tratar com muita responsabilidade, porque estamos tratando de saúde pública, estamos tratando da nossa população. Sabemos da importância e não podemos se calar. Temos que estar alertando e levando ao conhecimento aí do Executivo. Outro caso, senhor presidente, que hoje a população vem aí nos cobrando muito, e todos nós sabemos, devido ao problema que ocorreu no aterro sanitário de Itaquaquecetuba, com o problema do aterro sanitário do município de Biritiba e Mirim, que atendia a nossa cidade, sabemos hoje o caos que está o lixo. E a população da área rural, então nem se fala. Todos os bairros estão aí, a municipalidade está um déficit com relação à coleta do lixo. E nós sabemos que da situação que está, não vai ser coletado. E o momento, mais do que nunca, que tanto eu já bati nessa tecla, nessa tribuna, que todos vocês são testemunha, com relação à reciclagem. Então, hoje, senhor presidente, acredito eu que se nós fizermos um levantamento do que se paga para estar levando esse lixo, e se nós fizermos um trabalho junto à comunidade da área rural, para que possamos fazer a reciclagem, tanto do orgânico quanto do não orgânico, que hoje nós temos a cooperativa, a cooperativa aí de recicladores, que já faz esse trabalho. Qual é a minha proposta? Que o senhor prefeito contrate mais um caminhão, ou 2 que seja, e que vamos fazer um trabalho junto às escolas municipais, junto às associações, junto às igrejas, e mostrar a importância da reciclagem e o problema que estamos enfrentando com relação ao lixo. Acredito que vai ficar muito mais barato para o município, não só hoje, mas para o futuro, para sempre. Aí sabemos que se nós fizermos um trabalho hoje, vai ser duradouro. Outra proposta também, senhor presidente, se hoje paga para se depositar o lixo no aterro sanitário, por que então, já que se não pode contratar um caminhão devido aos problemas, por que não vamos fazer um estudo então para pagar o material recolhido pela Associação de Recicladores? Assim ia incentivar mais, eles iam ter condições de trabalho,
Se a prefeitura não puder pagar em recursos, que se pague dando os equipamentos necessários, como os sacos que eram oferecidos em gestões anteriores, como o próprio caminhão, o aluguel de mais veículos, para que possa atender a situação, a necessidade deles, e aí vai estar atendendo a necessidade do nosso município. Porque se nós for esperar que vai aparecer aqui um mágico e resolver o problema, nós sabemos que não vai ter isso. Sabemos do problema que é mais sério. E se nós for tentar fazer o trabalho com relação ao aterro sanitário, isso aí acarreta um custo muito alto e que vai ser para a vida toda. Então, passou, não é a hora, passou da hora de ser feito um trabalho com mais eficaz, com mais eficiência, voltado à coleta seletiva. Hoje, nós sabemos do problema é grave e passou do momento, até porque nós ia estar resolvendo também outro problema social, e insere uma fim de coisa. Se a gente for citar aqui tudo que nós vamos ser beneficiados com um trabalho voltado dessa forma, nós sabemos aí toda a benfeitoria que será para o nosso município. Também, senhor presidente, não posso deixar aqui de cobrar o senhor com relação à reunião que a semana passada ficou acertada de estar marcando com o executivo e também com o grupo dos escoteiros, para aí decidir se aquela situação que foi abordada a semana passada. E, segundo a informação do grupo, ainda não houve a reunião. Se houve, eu também não fiquei sabendo. E aí eu gostaria de cobrar o senhor mais uma vez aí, que não deixasse passar essa semana ou assim que for possível, o mais breve possível, para que eles também possam ter o amparo. Pelo menos a reunião seria uma demonstração de respeito que essa casa está tendo com o trabalho que eles vêm realizando. No momento é o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Só para caminhamento aqui, eu já entrei em contato com o executivo, devido à agenda meio apertada lá, eu solicitei que o mais rápido possível ele pudesse estar nos dando uma data desse agendamento, porque eu pudesse estar passando para os nobres pares que quisessem fazer parte da reunião, como foi conversado, né, acertado aquele dia, para essa reunião. Então, assim que eu tiver, eu já cobrei que queria que fosse, como na semana passada não foi, que fosse essa semana e que ele pudesse estar passando para nós essa data. E assim que eu tiver, estar passando aos nobres pares essa data. De acordo com a inscrição, está com a palavra o nobre vereador Paulo Aroca Sobreira. Com a palavra o nobre vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes. Senhor presidente, em primeiro eu gostaria de mencionar algumas situações que ao longo desse ano já foram melhoradas em nosso município. Mesmo diante de algumas dificuldades em termos de atendimentos médicos, ou seja, nas suas especialidades, nós tivemos aí, realmente, como eu mencionei semana passada, e meu colega vereador Vanderlon acabou de mencionar hoje na tribuna, a contratação para o atendimento na Santa Casa do otorrino, bem como a da dermatologista. Então, eu sei que diante até de muitas dificuldades que a Santa Casa enfrenta, não posso deixar de parabenizar também o empenho, né, da administração em tentar buscar gradativamente, dentro da possibilidade, uma melhor qualificação para o atendimento dos munícipes, ou seja, trazer mais algumas especialidades. É sabido hoje que alguns médicos que atendem em nosso município detêm desse atendimento em função de serem médicos pertencentes ao Estado e que se utilizam do vínculo para fazer atendimento no município, bem como em outros municípios. Talvez o que a municipalidade ainda não tenha conhecimento é que há uns 6 meses atrás
o Estado retirou alguns benefícios em função desse atendimento fora da sua sede ou da sua base. Se ele era lotado no Luzia, Dr. Arnaldo, e atende hoje fora, ele tem uma perca salarial de quase R$ 1.000. Então, independente desse profissional, ou mesmo aquele que a Santa Casa se empenha em buscar, ir atrás, ligar na área médica, não é fácil você arrumar um profissional para receber um plantão de R$ 600 para vir até Salesópolis. Então, eles realmente se empenham, buscam, e realmente não é fácil. Se qualquer pessoa quiser passar um dia verificando a loucura que é você sentar num telefone para arrumar um médico, para fazer um plantão ou para vir atender. Existe já uma lista de mais de 200 médicos que a Célia liga, que a Ligo liga para tentar fazer o atendimento do nosso município. Porque não existe só o nosso município. E médicos que atendem no setor de plantão, atendem não só essa Santa Casa. Dão plantão em Jacareí, em Santa Branca, em Suzano, em Mogi, na região todinha. Não é fácil, gente. Profissional hoje, como qualquer profissional que estudou, ele não trabalha de graça, é pago. Nós todos sabemos disso. Não podemos ignorar que funciona dessa forma. Então, ter um profissional, um neurologista, a consulta particular dele é no mínimo de 200 para cima. É difícil arrumar um neurologista para atender na nossa cidade. Doutora Vânia, que atende aí, às vezes tem até excedido em falta por outros compromissos que tem fora. Então, não vem, não arruma. Então, se tenta arrumar de tudo que é maneira. Porque, venhamos e convenhamos, o médico vai sair da localidade que ele tem, onde ele tem o consultório, que ele atende 50 pessoas, não atende, ele atende 30, 20, a R$ 300 cada consulta. E ele vai vir para dar um plantão de 12 horas para ganhar 600. Então, essa categoria é difícil de lidar, difícil de trabalhar e difícil de arrumar. Isso é a verdade. Qualquer pessoa pode ir buscar o levantamento, acompanha, passa um dia. Eu tive a oportunidade de presenciar isso junto à Secretaria de Saúde. Não foi uma vez nem duas, junto à Santa Casa. Então, eu tenho que agradecer e elogiar, independente de todas as dificuldades, graças às vezes até por amizade ou por contatos que a Santa Casa dispõe, bem como o prefeito, de ter e conseguir buscar algumas pessoas que atendem nosso município. Não podemos realmente pensar de outra forma que é fácil, pois não é fácil. Eu sei da dificuldade que é. Quem tem profissionais em outras áreas, que são profissionais de outras áreas, sabe que essas pessoas são procuradas. E, infelizmente, tirando o juramento de médico, o resto tem que ser pago. Então, eu gostaria de alertar que todas esse empenho que a administração da Santa Casa tem feito foi em melhorar cada vez mais e tem buscado. Se a gente puder estar acompanhando, vendo, existem as falhas? Existe muitas falhas. Mas dentro da possibilidade, eles estão se empenhando em buscar uma melhoria. Só que não é fácil, encontra-se dificuldades em arrumar os profissionais. E muitas vezes até pegamos alguns profissionais que não atendem a contento. Como nós já tivemos casos na casa e foi feita até reclamação via comissão. Não é verdade, vereador? Então, não é fácil, eu sei que não é fácil. Queria eu poder ser portador de todas as notícias boas diante das dificuldades que a saúde atravessa no país. Mas é só ligar a televisão e ver que isso não acontece. Eu acho que dentro da nossa região, com as referências que a gente tem, ainda estamos melhor que algumas outras cidades. Tem dificuldade? Tem, eu sei que tem. Mas diante do que a gente enfrenta ali fora,
Às vezes não tem nem lugar para parto, não tem nem lugar para fazer uma pequena cirurgia. Aonde? Então, eu sei, é uma área difícil, é uma área complicada, mas a gente também tem que elogiar o empenho que está sendo dado em se buscar outros profissionais para tentar melhorar a condição da nossa cidade. Falta mais um nefro, falta mais um cardio, precisa de mais um neuro, não tem um neuro infantil, só que a demanda em relação a isso tem um custo, não só pelo simples custo, mas é que o profissional, em função da distância de onde ele mora e o plantão que é pago, não compensa para ele. Ele vai estar fora de um orçamento que acho que ele vai pôr a mão no bolso e falar, para mim não compensa. Essa é a verdade. Esse é o problema que existe em relação a qualquer hospital ou Santa Casa que atende e que tem ainda um número pequeno ou um valor pequeno de recursos para contratar. Se a Santa Casa pudesse contratar 50 médicos, contrataria, mas não pode. Além da folha de pagamento de seus funcionários, ela já vem numa situação difícil. E mesmo assim, se vocês observarem, ela acabou de se empenhar para contratar mais um dermatologista, na verdade, em otorrino, que a gente tem um sério problema de atendimento com otorrino no posto. E estão vendo mais a possibilidade até de se contratar mais um neuro. Isso eu ouvi do Dr. Gilberto. Só que estão mapeando as questões financeiras para poder tentar buscar uma solução melhor para a nossa população. Gostaria também, senhor presidente, mantendo a mesma linha de raciocínio, solicitar à doutora Nereida, que é secretária de saúde do nosso município, para que também verificasse a possibilidade, diante das suas reuniões, juntamente com as outras secretárias de saúde, que compreendem as nossas referências aqui, do Alto Tietê, para que sondasse, ouvisse a possibilidade de realmente buscar uma localidade para uma pessoa que tem um problema psiquiátrico, que quando ocorre um surto, a gente fica que nem barata tonta porque não tem nenhum lugar para mandar. De uma pessoa que tem um surto, uma crise, a Santa Casa não pode abrigar essa pessoa, porque ela não tem acomodação específica ou própria para isso. E aí a família fica totalmente desorientada porque não tem como cuidar dessa pessoa. E não é fácil ter uma pessoa com problema, né? É feito um tratamento ambulatorial? Mas é difícil você conseguir a referência para estar encaminhando essa pessoa. Vai para uma avaliação no Santa Marcelina de Itaquá, ou vai para Ferraz, e vai lá, o médico avalia e depois manda de volta para fazer tratamento ambulatorial. É difícil. Tem que ser pensado, tem que se buscar realmente uma solução para esse problema. Para finalizar, senhor presidente, peço só mais uma partezinha aqui, senhor presidente. Em relação à questão que o meu colega vereador Vanderlon apresentou sobre o lixo. O lixo é um problema mundial, não só local. Afeta mais a nós, que somos pequenos em termos de arrecadação, e afeta mais a nós, como moradores de uma cidade que tem 98% de comprometimento ambiental. Então, se nós temos 98% de comprometimento ambiental, a gente deveria ser ressarcido também que essa matéria de preservação, ou que cuida das questões ambientais, ou da reciclagem, ela já deveria fazer parte do nosso currículo nas escolas da criançadinha desde pequeno. Mas nós deveríamos ter um ressarcimento para isso. Além do ressarcimento, nós deveríamos estar sendo pagos com equipamentos, com mecanismos, com caminhões, com tudo o que tem de direito, para realmente ser uma cidade com essa consciência. Como eu falei já nessa tribuna, às vezes o Estado, ele manda o problema, mas não paga pelo problema. Quem vai arcar com o problema é o município. Ele não manda a verba. Nós, que somos vereadores, que todos aqui se empenham em buscar emendas parlamentares,
Mas se a gente for contar de todos os problemas que nós já mencionamos nessa tribuna, nesses 2 anos e meio, eu acho que não tem um deputado, ou os 9 somando junto, que vão dar conta de arrumar tudo isso de emenda. Porque é muito problema que eles mandam para o município. O Estado hoje está quase que não terceirizando, está dispensando todos os problemas que ele pode resolver, ele está passando para os municípios. Só que ele deveria ter feito um estudo também, ou pedido um estudo ao município, no que isso vai onerar nos seus custos. Como ele vai fazer se a arrecadação nossa continua a mesma? Então, passar o problema é fácil. Difícil é você passar o problema e dar o cheque assinado em branco e falar assim, ó, se gastou, vai aumentar isso aí, então o senhor pode preencher o cheque, que vai dar para fazer. Então, é difícil. Eu sei que, na condição de prefeito ou de qualquer um dos membros do Executivo, tenho que parabenizar o pessoal da Obras, parabenizar o pessoal da Santa Casa, como muitos que trabalham na administração. Existem problemas, mas está se tentando resolver dentro de uma mais breve possibilidade. Só que depende de outros locais, de outros valores, de outros, para não falar, o Estado, a União, depende realmente de verba. Não se faz nada sem dinheiro hoje. O cara pede, ó, você que é dono de uma empreiteira, faz mais aquilo ali para mim, ou faz aquilo ali, ó, asfalta ali. Ninguém faz nada de graça. Não adianta a gente estar aqui para falar uma coisa que realmente não tem sentido. É tudo pago. Não tem fiado para esse pessoal que trabalha, que presta serviço. Ô, marca aí. Nós podemos marcar no Bar do Hermes, ele tem amizade com nós. Mas vai os caras que faz obras, não marca não. Nem médico marca lá e pendura, fala assim, ó, vou trabalhar de graça aí, depois vocês me pagam. Então, hoje, senhor presidente, tenho que mencionar porque eu sei que existe o empenho desses profissionais. Gostaria também, senhor presidente, de deixar aqui registrado que diversas vezes nessa tribuna e diversos vereadores já subiram aqui, solicitaram a pintura de faixas, de lombadas, de placas, e até hoje isso não foi feito. Então, das duas, uma, ou não se faz mais lombada, ou não se põe mais placa, ou não existe legislação de trânsito. Nós vamos ter que tirar tudo para ficar livre. Anda para onde quiser, não tem mais mão nem contramão, porque se existe uma legislação de trânsito, ela tem que ser cumprida. E para ela ser cumprida, o motorista tem que ser orientado, senão não precisava nem tirar carta. Eu vou lá, tem aquela cartilinha que o cara vai fazer a prova lá para tirar carta. Não adiantou nada, tem aquele monte de placa para você pegar lá, se não tem placa. Então, senhor prefeito, vamos ver se nós conseguimos colocar pelo menos as placas, as lombadas, pintar, porque isso tem que ser feito o mais urgente possível. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, com a palavra, o nobre vereador Claudinei José de Oliveira. Palavra, o nobre vereador Claudinei. Ô, senhor presidente, a vereadores, munícipes aqui presentes. Eu faço um pouco também das palavras do vereador que me antecedeu, algumas situações, e também quero aqui parabenizar. A gente parabeniza o funcionário que trabalha, as instituições que correm atrás, né? Para que a melhoria venha e rápido à nossa população. Eu costumo e tenho esse caminho de trabalhar com aquilo que me falam e com aquilo que se propõe. Se me propõe que todo dia vou ter um pirulito, uma bala, eu vou cobrar esse pirulito, essa bala. Não vou cobrar mais e não vou cobrar menos. Eu vou fazer esse trabalho, né? A Santa Casa, há muitos anos, né, estamos aqui na casa, muitas brigas, fecha, abre, nós já acompanhamos isso. Apesar de não conhecermos tudo, não somos da área, mas nós ouvimos e enxergamos, como já foi citado. Dermatologista, graças a Deus, trouxeram ela de novo. Ela vinha já atendendo na administração. Uma excelente profissional. Que ficava 30, 40 minutos com o paciente. Neuro, cardiologista,
Há muito tempo nós falamos dessas situações. Agora, o que me deixa também numa posição de cobrar é que em outros governos que eu passei, as decisões muitas vezes vinham, nós vamos fechar, e queriam, porque queriam, para quê? Para se cobrar que aumentasse um repasse. E aí, aqueles que sentavam na cadeira do executivo tinham que deixar algumas coisas de lado e acertar outras situações. E aqui os vereadores que estão há algum tempo presenciaram esses fatos. Agora, o que nós não podemos, de maneira alguma, quando falamos de saúde, uma cidade, eu estou falando aqui, estou lembrando de uma fala do senhor prefeito quando era vereador, uma cidade que as represas estão aí próximo, que o problema de bronquite, gripe, etc., vão ocorrer, eu tenho que agendar o pediatra no posto de saúde, coisa que nunca foi agendado. Então, muitas situações também são tomadas dentro de algumas secretarias, e secretários são os olhos, os ouvidos e a boca de um prefeito. Quando o prefeito nomeia um secretário, um diretor, é para que eles façam da vontade do senhor prefeito aquilo que foi proposto. E hoje, poucas são as secretarias, as diretorias, que eu vejo cumprir aquilo que estava estabelecido no plano de governo. A saúde é complicada, correto? Sei disso. Tenho parentes e parentes que trabalham na área da saúde. E não falam diferente, falam como foi dito. Também sei, passei, como já disse, muitos anos nessa casa. Mas prioridades têm que ser colocadas por essa administração. A administração hoje caminha sem freio. Se gasta, se gasta, se gasta, reclama que não tem recurso. O orçamento é maior, não é menor, é maior. Mas se gasta erroneamente. Tem que adequar esses gastos à administração. Fazem, querem mais, querem colocar isso, colocar aquilo na pasta, seja da saúde, ou seja da educação, ou seja do turismo, mas não pensa quanto se vai gastar para isso. Então, se eu tenho para fazer esse outro gasto, por que eu já não pego no orçamento esse gasto e aplico na Santa Casa e nas unidades de saúde? Falo nas unidades de saúde porque no remédio tem problema, e todos sabem disso. No posto de saúde central tem problema, na fisioterapia tem problema. Então, o que precisa é aquilo que eu venho falando há tempo. Nossa função de vereador é clara, é legislar, é fiscalizar, denunciar e propor. Mas a gente fala, propõe, vamos adequar, posto de saúde vai ficar aí para esclarecer dúvida, para vacinar, para pesar e tal, e vamos levar para a Santa Casa esse tipo de atendimento. Nós não vamos nunca, mas nunca, espera a Deus um dia poder ver essa cidade com royalties, recursos maiores, para nós ter todo esse tipo de especialista que nós estamos querendo, que a população precisa. Nós não vamos ter. Não vamos ter. Sabe por que não vamos ter? O custo é grande, como já foi falado. Os profissionais não vão sair de um lugar e vir para outro. Agora, aquele atendimento básico, de emergência, de urgência, uma ambulância pronta para buscar o cidadão que está ligando na Santa Casa, no posto de saúde. E isso nós temos que ter. Isso nós temos que ter. Agora, infelizmente, a saúde é um problema, ela está doente no país inteiro. Existem países desenvolvidos, considerados número 1 do mundo, com problema de saúde. Agora, nós temos aproximadamente 20 mil habitantes. Se nós trabalharmos o que nós podemos, de fato, gastar com a Santa Casa, mais aquilo que vem, que nós podemos gastar com nossas unidades de saúde, mais aqueles recursos que vêm, eu acredito que nós iríamos melhorar muito. Não adianta ficar prometendo motoboy, remédio para lá, remédio para cá, como foi feito. Eu gosto de falar disso, porque eu sou realista. Se pintam, se maqueiam determinadas situações, não é só esse, não. Inúmeros prefeitos, inúmeros políticos, se maqueiam tantas coisas.
E o povo lê, acredita, vota no cidadão, quando vê está pior do que estava. E isso que não pode ter. E a culpa é de quem? É do coitado que se iludiu e votou? Ou aquele que fez a lavagem cerebral na cabeça da pessoa? É isso que me dói, que eu gosto de onde eu vivo. Como vocês gostam também, nós amamos essa cidade. Mas pega uma semana, fecha a porta da administração e vamos acertar essa situação. Vocês vão ver se não acerta. Não vamos ter tudo aquilo que queremos, como já foi dito, de maneira alguma. Mas vamos ter obra de qualidade, vamos ter um ensino melhor. Nós vamos ter uma saúde, se não for a melhor da região, nós vamos dar a satisfação, o atendimento que aquele munícipe precisa quando chega. Mas isso precisa planejar, organizar. Senhor presidente, nós saímos daqui da cidade, inúmeros vereadores fazem isso. Vão para o Estado, em secretarias, como eu fui a semana passada na Assembleia, pedir ajuda, correr. Eu já nem falo mais de verbo, eu falo de algumas situações que hoje o município passa de segurança, como já foi abordado aqui, na simplicidade do vereador Angelino, mas abordou problema de droga no município. Está aí. Quantas blitz a gente vê ocorrer no município para isso? Não adianta só botar o bico de luz, mas precisa pegar, precisa fiscalizar. Estradas, foi citado que os moradores se reuniram, mas não acabaram de contratar 15 pessoas para um consórcio do município, que era para ser mão de obra, braçal. Mas o morador que já paga os impostos dele, já tira da madeira dele, está lá na beira da estrada fazendo o trabalho. Então o que nós precisamos é adequar essas coisas. Não precisa o vereador sair sozinho e lá no Estado pleitear aquilo que já estava pleiteado, que já estava certo de ocorrer. Hoje, senhor presidente, tem mais 80 famílias necessitando de energia na área rural. E por uma liberação, por uma resolução, eles não têm. E nós estamos lá, vamos lá, deputado, secretário. E o governo também é culpado, que bota cada pessoa para assumir secretaria de governo, que é brincadeira. É muito fácil para o Bruno Covas, secretário do Meio Ambiente, estar fechado o aterro de Itaquá. E aí? Pega a prefeitura de Biritiba e Salesópolis, pega as margens da represa, junta todos esses lixos que estão no saco preto e põe de ponta a ponta, para ver se não vira manchete no mundo inteiro, Japão, Estados Unidos, para ver se eles não vêm e dão uma solução para o problema. Porque o senhor sabe, senhor presidente, tem documentos dentro da CETESB, tem documento dentro dos órgãos ambientais que não se resolvem. Se não pode, já diz não. Mas não ficar fazendo joguinho, enquanto isso quem paga é a população. A saúde é a mesma coisa, está caindo a ficha do governador. Porque tinha médico que tinha vínculo e não trabalhava no vínculo dele. Estão mudando a legislação, estão adequando essa situação. E nós temos situações aqui. Nós temos. Se nós buscar fichado no posto de saúde, tem médico que não atendeu. Desde quando está aí essa administração? Ou outras administrações? Nós estamos falando. Vamos buscar a ficha daqueles que estavam lá. Quantas fichas vão estar lá? Quantas vezes apareceram lá para atender a população? Mas receberam pouco, bastante. Eles receberam. Então, senhor presidente, eu acho que precisava mesmo, quem quer acertar, e o que me entristece, eu falo sempre isso, até para as pessoas na rua. O prefeito é um jovem, poderia ter mais pulso e firmeza, né? Porque deixou muitos aí que já vinham há algum tempo disputando as eleições, correndo para ganhar, mas chegou no governo, mas nem para ler o que estava no plano do governo, acho que leu, porque as coisas estão ocorrendo de outra forma. Tem uma obra lá, perto do Camura, é a 4ª vez durante 3 anos que estão quebrando novamente para fazer novamente. E tem projeto pago para técnicos para desvendar o mistério de onde vai correr a água e qual o fluxo daquela água. 4ª vez, 3 anos. Está lá novamente interditada a metade, e como já disse o vereador, não tem placa, não tem nada. Você não sabe se eu vou, ou outro que vem, o que vai fazer. Fica uma briga. Sorte que moramos numa cidade que quase todo mundo é amigo. Só, opa, é eu primeiro. Ah, agora vai você. Meu Deus do céu.
Estância turística, final de semana, Dia das Mães, quantas pessoas vieram para cá? E esses absurdos acontecem. Eu não vou acertar o mundo, eu não vou acertar totalmente minha cidade, mas a gente fala porque fica indignado. De você pegar um ofício, correr gabinetes de deputados, correr a superintendências, levar, protocolar, discutir. Quanto? Quem tinha que fazer isso são os secretários, é o prefeito. Aí, fala de segurança. Esses dias tinha segurança, estava aqui, coronel, tenente, sei lá, um vereador vira para o outro, você foi? Eu não sabia. Nem convidar, convida. Nem avisar, avisa. Como que você vai? Você vai onde você sabe o que está ocorrendo. Você foi convidado para ir. Indignações à parte, senhor presidente. Os trabalhos aí que já colocamos, tinha até mais coisas de saúde para falar, deixar para a próxima sessão. Queria só parabenizar a casa, todos os funcionários. Até aqui o funcionário Flávio, que está aqui presente, o Dinei, estiveram presentes na nossa audiência pública. Até recebi aí os parabéns aí dos funcionários aí do município, pelo trabalho que essa casa fez. Acho que damos um passo de mostrar para a população que a casa quer que ela participe de tudo. Se fez um telão, se colocou as legislações, o som estava bom, o ambiente estava gostoso, não houve discussões, houve ali uma troca de informações, e nós acolhemos, senhor presidente. No dia de hoje já estávamos reunidos aqui com a comissão, o vereador Paulo apareceu aí também, que não é da comissão, mas esteve aí, deu uma olhada. Então nós estamos trabalhando, queremos encerrar isso daí e para que venha plenário, né? Foi mandado e-mail a todos os secretários do município, foi feito documentos para todas as associações, se faltou alguma, que nos perdoe, né? Foi colocado placa, faixa, imprensa, e acho que foi, senhor presidente, um marco dessa casa, o senhor, o ex-presidente, o Guina, que já saiu aí, teve que se ausentar, mas a casa em si, de fazer uma audiência para discutir a lei maior do município, a lei orgânica, né? Pode ter falhas, nós vamos ainda adequar. E vamos aí tentar, através dessas legislações gerais, depois vem as específicas, dar aí condições melhor, né, senhor presidente, aos munícipes desse município. Eu acho que foi importante, poderia ter mais participações, mas o que eu falo, tem vezes que aquelas pessoas que ali estavam nos ajudou mais, nos incentivou mais, do que se tivesse aí, de repente, aí uma festa, um mercado, né? Então, acho que nós estamos chegando naqueles propósitos, levar e mostrar que a Câmara é a casa do povo. E é a casa mais próxima do cidadão, é a Câmara de Vereadores. Não é a Assembleia Legislativa, não é o Congresso, não é o Senado, não é o governo, não é o presidente, não é o prefeito. É nós. Por isso que batemos na tecla. Tem que planejar, tem que ter hora parar, adequar para as coisas andar da forma que tem que ser. Então, só tenho que parabenizar todos, a casa, os profissionais e aqueles que participaram. O que eu queria dizer, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra o novo vereador Angelino Rodrigues. Com a palavra o novo vereador Pedro da Fonseca. Com a palavra o vereador Pedro. Boa noite a todos. Nobres vereadores, à mesa. Continuando aqui, parabenizar essa grande iniciativa dessa casa, pela organização. Na última quinta-feira, foi realizado lá no Mestra, essa audiência pública, no qual eu e o vereador Paulo acompanhamos. Foram muito felizes, mais felizes pela transparência do qual foi tratado um assunto que todos nós, cidadãos salesópolenses, tem preocupado sobre a lei do município. Então, pela transparência, foram muito felizes. Queria parabenizar a direção dessa casa, aos funcionários, aos vereadores que participaram
dessa audiência, ao poder jurídico dessa casa, contábil, também do executivo que participou dessa audiência. Também, senhor presidente, queria hoje questionar sobre o posto do postinho do Banco do Brasil. Toda segunda-feira ali é um caos ali naquele setor. Eu não sei que situação que ficou sobre queriam estar trazendo o Banco do Brasil para estar atendendo melhor ao público, melhor ao nosso cidadão. Que é uma falta de respeito. A gente vê gestantes, idosos, enfim, a população ali na calçada, a sol e chuva, como já nós vemos, mesmo aqui questionamos, ficar naquela situação. Então, é uma falta de respeito muito grande com o cidadão, principalmente nós aqui que somos representantes deles, falamos por eles, somos responsáveis, às vezes, por certa situação que, infelizmente, não depende da gente. Foi feita uma reunião com o executivo, mesmo com os vereadores dessa casa, mas até agora não houve efeito nenhum, não sabemos qual. Então, a gente pedir mais uma vez que sentasse junto ao Banco do Brasil, para o quanto mais logo estar dando solução a esse problema. Outro problema também, senhor presidente, é sobre, justamente hoje, pautado aí para os nobres vereadores, pois tiveram a felicidade também de estar falando sobre a falta de sinalização no município. Nós tivemos aí, nesse final de semana, queria aproveitar aqui, parabenizar todas as mães pelo dia de ontem, e falar sobre a falta de sinalização. Nós tivemos vários visitantes que passam numa lombada sem sinalização, sem pintura, sem nada, e reclamam. Faixa, como foi falado aqui no começo da sessão, um acidente que teve semana passada, lá no começo da cidade, era fora de hora, falta de iluminação no local, falta de sinalização de faixa, caminhão encostado, houve aquele acidente, infelizmente, várias pessoas saíram feridas. E sinalização, trânsito, tudo isso daí a gente tem feito como prevenção, para não acontecer. Certas coisas que a gente faz, muitas vezes, para prevenir. Então, a gente não devemos nós esperar acontecer, como aconteceu aí esses dias, acidente, para a gente chegar aqui e lamentar. A gente tem que pegar firme nesse setor, pegar firme nessa situação, porque é impossível ficar nessa situação, reclamação, e ninguém faz nada. Então, a gente vai estar entrando com requerimentos, porque se há verba ou se não tem verba, a gente tem que buscar uma situação, né, nesse sentido. É que eu queria dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Só queria levar conhecimento dos nobres pares. Hoje pela manhã, eu estive na Assembleia Legislativa, representando esta casa, mais uma vez, como já tinha colocado em outras sessões, a respeito do Parlamento Metropolitano. Às 11 horas, foram feitas todas as assinaturas dos que estavam presentes, 33 municípios, mas os restantes também já aderiram. Então, os 39 municípios da região metropolitana formaram hoje, foi fundada o Parlamento Metropolitano dos Vereadores
da nossa região metropolitana. Isso, como foi colocado lá lá nessa criação do parlamento, espero eu, né, que vai ser um marco até na história do nosso país. A gente fala assim, visto o tamanho da dimensão e da representação pela quantidade de vereadores que esse parlamento vai representar. 547 vereadores, se eu não me engano. Maior até mesmo que a Câmara dos Deputados. Então, a região metropolitana, hoje uma das maiores do mundo, né, ela nunca teve uma representatividade e levado a sério os nossos problemas. Então, tudo que nós estamos aí acostumados a estar levando a nossa tribuna dos nossos problemas, a gente se sente cansado, né? E usando as palavras, né, de um dos oradores que representavam algumas das regiões, até mesmo do presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, muitas vezes nós nos colocamos na situação de um vira-lata. Por quê? Porque tudo é em cima do vereador. Tudo que acontece é testado com o vereador. Então, ele usou um termo que está se criando na região metropolitana, a reorganização da região, e vai ser criado um conselho deliberativo para as regiões. E nesse conselho, até hoje, não existe o voto do vereador, da nossa classe. E como foi dito, foi feito já alguns pleitos, e um dos pleitos é que toda a região metropolitana, onde for criado, né, no nosso caso aqui, o Alto Tietê, nós vamos brigar para que, junto com essa reorganização, as câmaras municipais tenham o direito de voto, porque nós recebemos todas as reclamações e reivindicações da nossa população, como já foi colocado pelo vereador Claudinei. Mas na hora de nós decidirmos, junto com a maioria, né, de onde vai ser locado as verbas que possam estar vindo oriundas aí do Estado, nós nem sabemos e nem somos convidados para essas reuniões. Então, eu acho que, tendo essa participação, né, o vereador ele vai estar sabendo, né, dos recursos, do que pode ser feito, o que não pode ser feito, do que tem que ser pleiteado. Então, eu acho que, né, hoje foi um marco que nós temos aí a CAT já fundada há um certo tempo, ela continua com a sua representatividade da nossa região, pois, como existe as regiões, nós participamos da região, né, do Alto Tietê, e o Alto Tietê continua com a nossa associação, para que ela tenha uma cadeira, né, dentro, uma cadeira fixa, no caso, dentro dessa organização do parlamento. Então, cada região, região sul, região norte, cada região tem o seu representante, e só para estar explicando como foi o funcionamento, então, a CAT ela vai ter uma cadeira cativa, o presidente vai estar representando, né, a nossa região aqui do Alto Tietê. Aí a importância das reuniões da CAT. Né, eles sabem, nós sabemos, e sempre estamos levando nossas reivindicações. Foi pautado hoje a questão, né, da água, do abastecimento, da segurança, foi muito bem explanado pelo vereador, né, presidente da CAT, Mauro Araújo, de toda a nossa região. Né, e nós sabemos que com essa força do parlamento, né, nós, com certeza, teremos um peso e uma representação, né, e de repente sermos ouvidos, né,
por aquele que representa, né, o governo do Estado nessas organizações. Então, eu acho que teve um peso, mais de 350 vereadores estiveram presentes hoje lá para o lançamento e a fundação do parlamento. E eu fiquei muito satisfeito, né, pelas palavras daqueles que representavam suas regiões, né. Eu acho que todos foram felizes nas colocações e no propósito para que esse parlamento foi criado, né. Aproximação das câmaras municipais em todos os sentidos. Não é porque a Câmara de São Paulo, como disse o Policineto, é uma Câmara gigante que ela não vai abrir as portas, né, para o município de Salesópolis, de Biritiba e demais câmaras municipais da nossa redondeza. Então, teve uma iniciativa assim daquele presidente e demais presidentes de câmaras que abraçaram a ideia de princípio e começaram essa discussão e pela primeira vez, né, nós estamos vendo aí a criação desse parlamento com tantos representantes do povo assim. Então, eu acho que pela quantidade de pessoas e de políticos que passaram por lá hoje, deputados federais, deputados estaduais, presidente da Assembleia, acredito eu da seriedade, né, e do comprometimento, eu acho que de cada um de nós em estarmos dando um prosseguimento, né, nas nossas associações, como já coloquei, tanto da CAT e agora dessa nova organização que se queria para representar a região metropolitana do Estado de São Paulo. Gostaria de estar passando mais alguns recados. O Centro Espírita Umidade, em comemoração aos seus 60 anos, está lançando aí vários dias de palestras e vem aqui um convite a todas as autoridades aqui, os vereadores e presentes, para o conhecimento da população que nos assiste. Dia 14 de maio, palestra com Edmar Contrim, tema Novas Tecnologias, Velhos Problemas, das 8 às 7h30. Dia 15 de maio, palestra com Edmar Contrim, tema Namorar ou Ficar, o que é melhor? Das 16 às 17h30, somente para jovens de 12 a 18 anos. Dia 21 de maio, palestra com o senhor Gastão, tema Espiritismo, ontem, hoje e amanhã, das 18 às 19h30. Dia 25 de maio, após a explanação do Evangelho, às 21h, apresentações das turmas da Educação Espírita Infantil, Pré-Mocidade e Mocidade Espírita, alusivas ao 60º aniversário da fundação do Centro Espírita Humildade de Salesópolis. Dia 28 de maio, palestra com o Dr. José Carlos de Luca, tema Cura Espiritual, das 16 às 17h30. O convite, como já coloquei, extensivo a todas as pessoas e a todos os vereadores. Gostaria também de estar fazendo um outro convite à Companhia Suzano Papel e Celulose, através de um órgão implantado dentro dessa empresa, Diálogo Social. A senhora Vanessa Valente, ela está fazendo uma discussão, né, e convida todos os vereadores para uma atividade que acontecerá no dia 18/5, próximo, das 13h30 às 14h30, na Casa da Agricultura. São temas relevantes aí que eu acho que nós podemos até estar levando conhecimento dessa pessoa, até mesmo a questão do lixo, que eu acho que é um tema interessante para que a gente possa adotar junto a essas empresas que vêm. Não fiz uso da tribuna, mas de conhecimento de algumas cidades aí, por intercâmbio com alguns presidentes que foram viajar e ter
conhecimento desse assunto. E gostei muito do tema ecopontos. Eu acho que poderíamos estar lançando aqui essa casa parceiros para a construção desses ecopontos. Lançar a triagem desse lixo em casa e depositar num ecoponto. Que a prefeitura não pode recolher, né, todo dia, mas uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, conforme tiver lotado esse ecoponto, uma pessoa avisa e as pessoas responsáveis iriam até esses ecopontos buscar o material, né, coletado. Eu fiquei até admirado em ver, não recordo agora a cidade, mas o presidente que fez esse comentário do ecoponto, ele até ficou também admirado de ver, né, uma Mercedes, um carro de luxo, por uma madame, encostar num ecoponto e tá levando, sim, papelão, algumas coisas que seria até inacreditável estar a gente imaginando que estaria acontecendo, mas essa cidade, ele falou assim que existe em cada bairro um ecoponto que recebe, de uma certa maneira, né, aos seus moradores uma normativa, porque o lixo ele tem que ser reciclado. É uma das maneiras de se fazer, eu acho que o bem para o meio ambiente. Nós sabemos, sim, como foi colocado na tribuna, que é um problema que cabe a cada um de nós que fazemos, que criamos essa situação. Cada um cria o seu lixo, e é fácil botar na sacolinha e botar na porta de casa. E achar que a administração, o poder executivo, no sentido, é obrigado a dar um destino final para esse lixo. Eu acho que o destino final, quem tem que dar, tem que ter consciência, somos nós que produzimos esse lixo. Na verdade, eu acho que muita gente ainda tem que entrar numa discussão, no sentido que nós sempre falamos nessa tribuna, o lixo da zona rural dá para ser reciclado e muita coisa fica por lá mesmo. Então nós temos que fazer um trabalho consciente, procurar, sim, cada um de nós, de alguma maneira, estar somando ideias para que a gente traga para a nossa região um modelo, né, que possa ser implantado para que no futuro nós podemos ter orgulho, sim, de sermos uma estância turística e de repente, quando falarmos de lixo, a gente dá um destino para o nosso lixo, já que não podemos tê-lo, né, um aterro sanitário aqui em Salesópolis. Então fica aí o convite, né, da senhora Vanessa para o dia 18, né, os senhores vereadores estão cientes e convidados para essa reunião. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.